pensando no friozinho que a gente está passando, né? Para ter o seu pé quentinho, qual a sugestão de hoje? Nós vamos fazer a pantufa botinha. E para ela, o que a gente vai precisar? Nós vamos fazer o seguinte, vamos usar soft, bem quentinho, né? Aí o soft você pode escolher a cor e a espessura, você pode usar pelúcia, você pode usar até a flanela, dá para você fazer de várias formas. Então, vamos precisar do soft. Aqui, eu tenho uma placa de EVA, que olha, ela de um lado é lisa e de outro ela é o quê? Ela é antiderrapante. Mas nada impede que você não use algum PU, algum sintético, que seja, que ele tenha essas ranhurinhas para que você não derrape, né? Não escorregue, aliás. E vamos precisar também do elástico, de 12 centímetros, manta, aqui eu tô usando a R2 pro soladinho, e, logicamente, a modelagem. Bom, então a primeira parte que a gente vai fazer. Lembrando que na descrição vão estar todos os moldes PMG e o que cada número calça. O G, ele é pro 38, 39 e chega até um 40, né? Um pé mais magrinho, mas o 38, 39. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu dobrei o tecido, tá vendo? Que a gente tem a metade. Então, essa aqui é a dobra do tecido. Aqui eu tenho uma marcação, ó. Essa marcação é por onde, e um furinho aqui, é por onde vai passar o elástico. O elástico, são 10 centímetros do elástico número 12, mas eu tenho que ter essa marcação aqui para a posição que o elástico vem costurado. Aí eu vou contornar, não precisa pôr margem de costura, já está com a margem, ok? Use sempre uma, para tipo soft, né? Essas canetinhas porosas são boas. Então, aqui, ó, já temos o risco. Preciso fazer o quê? Eu tenho que cortar desta forma, eu vou usar também como forro. Se eu quisesse usar uma pelúcia ou um outro forro, tipo uma flanela, eu cortaria 2 vezes o soft e 2 vezes um outro material que você queira colocar, uma carapinha, tudo. Eu quero fazer ela frente e verso, então eu vou cortar ela 4 vezes dessa forma. Então, aqui já temos, olha, parte de forro. A parte do forro, você não precisa fazer essas marcações. Você só vai fazer essas marcações na parte externa da sua pantufa. Então, a parte do forro, eu só risquei em volta na dobra também. Aqui, como eu preciso saber a marcação, eu viro meu molde bem certinho e faço só a marcação até onde vai o elástico, ó, o pontinho. Então, ele já vai ficar com o pontinho, o risco e pontinho do outro lado. Então, quando eu abro a minha peça, eu já tenho a marcação da onde eu vou pôr o elástico, da onde até onde. Para a palmilha, né, o solado da pantufa, o que nós vamos fazer? Eu vou riscar ela no tamanho e cortar ela nesse tamanho certinho. Então, eu vou fazer essa marcação aqui é o meio frente, na hora da gente costurar, e essa é o meio costas, do calcanhar. Então, eu vou riscar bem certinho, no tamanho certo. Lembrando, eu preciso riscar ela espelhada, por causa da curva do pé. Eu não posso riscar 2 pés esquerdos, por exemplo, 2 direitos. Aqui, ó, para aproveitamento, tá vendo? Virei. Eu posso aproveitar ao máximo o meu trabalho. Então, eu chego mais próximo, olha, porque ele tá rente. Eu não preciso cortar ele com sobra. Então, a gente visa também o quê? Aproveitamento de material. Então, você veja, uma plaquinha dessa, ela vem nesse tamanho, essa placa. Dá pra fazer 1,5 par. Então, com 2 placas, você vai fazer 3 pares. Então, é o seguinte, o pé, né? O soladinho, cortei no tamanho exato. A manta R2, eu estou cortando, ó, um retângulo maior. Vou vir aqui, ó, vou pegar o nosso soft. Vamos pegar aqui o soft. E vou cortar a manta do mesmo tamanho que eu cortei. Eu vou cortar o soft do mesmo tamanho que eu cortei a manta, veja, ó. Então, os dois vão ficar iguaizinhos, ó. Então, eu vou cortar. Então, a posição que nós vamos costurar o solado. Ele vai ser assim, ó. Aqui está do lado direito. Então, vai estar do lado direito, manta no meio e aqui do lado direito. Então, direito, direito. Eu vou costurar toda essa volta bem na beiradinha e vou refilar. Então, nos 2 lados. Então, a gente vai ter o parzinho certinho. Eu prendi com umas presilhas, né, olha, porque segura bem. E coloquei o quê? Eu coloquei o calcador de teflon, que aí ajuda a deslizar. Logicamente, coloquei no ponto 4, que é um ponto mais largo, né?
e vou começar a costurar bem no cantinho. Aqui nós vamos dando o quê? Uma ajuda, porque a agulha, logicamente, eu tô com uma agulha 14, né? Que costura muito bem. Então, eu vou segurando o tecido, ó, e vou ajudando, empurrando. Aqui eu só preciso prender as 3 camadas. Agora, eu vou refilar, ó. Eu vou tirar todo o excesso em toda a volta. Bem rente ao EVA. Agora, depois que eu refilei, olha, tá prontinho, né, o solado, eu vou colocar aqui em cima o nosso soladinho, só pra eu marcar que sumiu, eu coloquei ele na parte do EVA, né? Então, eu só marco assim as pontinhas, pra gente ver onde que é o meio frente e o meio do calcanhar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Essas duas são as partes externas. Então, o que eu vou fazer? Lembra do elástico? Que ele começa aqui e termina aqui? Pro tamanho G, ele é 10 centímetros. Essas informações vão estar todas lá na descrição, junto com o molde. Em cada molde vai estar certinho o valor de cada elástico. Então, aqui a gente vai costurar o elástico aonde? No zigue-zague, 3 pontinhos. Vou mostrar. Vamos lá. Aqui eu continuo com o calcador de teflon, mas você também pode usar o outro calcador normal, tanto para costurar, fazer toda a costura dela. O elástico, lembra os 3 pontos que eu marquei e os 10 centímetros de elástico. Então, eu vou posicionar ele aqui e venho embaixo do calcador. Abaixo, vou colocar aqui, ó, na minha máquina, o ponto D é dos 3 pontinhos. E vou deixar ele num 2,5 ou 3, como você preferir. Aqui, eu só vou abaixar para segurar o elástico. Então, eu dou uns 2 pontinhos só para segurar. Abaixo a agulha. E vou esticar. Então, eu estico ele bem e venho costurando. Sempre quando parar, pare com a agulha lá dentro, pra gente poder puxar e ele não se deslocar. Viu que eu tô seguindo a linha, né? Pra que o elástico não fique torto. Agulha lá dentro e estico até o final. Já coloquei o elástico, ele vai permitir o quê? Que a parte de trás do calcanhar não fique caindo, né? Então, ele fica assim e a parte externa fica desse jeito. Agora, eu vou colocar isso no direito e vou vir com a parte do forro. Vou pôr direito com direito. Onde nós vamos costurar? Nós vamos costurar daqui até aqui. Essa parte aqui, nós não fechamos. Então, eu vou costurar desse pique até esse. Então, costuramos desta parte, né, que tem esse piquezinho, até aqui. Agora, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou juntar as duas pontas, olha. Vou fazer um V. Então, o que eu vou costurar aqui agora? Eu vou costurar daqui até aqui, olha, eu abro essa costura, porque eu vou vir costurando, bato aqui e venho pra cá. Veja, eu coloquei alfinetes, ó, logicamente, né? Abri costura aqui e abri costura aqui também, pra facilitar, né, na Aí, eu vou vir costurando até chegar no meio dessa costura, ó. Levanto aqui um pouquinho e paro aqui no meio, ó, onde as costuras se uniram. Paro com a agulha lá dentro e viro pra cá, pra fechar o restante. Então, já está costurado. O que a gente faz? Essa é a parte externa. Jogo, ó, onde encontro, passo, coloco eles no direito, ó. Acerto bem aqui essa pontinha, ó, abro costura, que aqui vai ser o peito do pé. E aqui o calcanhar. Então, eu coloco já os alfinetes aqui. Pra deixar certinho os dois níveis aqui, né? Do tecido e o forro.
Nessa parte aqui, a gente já tem, veja onde ficou o elástico, né, na parte das costas, e ele já fica com o formato do pé. Essa parte aqui, sempre ela fica um charmezinho de uma dobrinha. Se tiver muito frio, você deixa ele assim, ou você faz a dobrinha, uma aba no próprio pé. Agora, nós vamos fazer o quê, ó? Nesse momento, se você quiser, mais seguro, a gente passar o quê? Um zigue-zague em toda a volta, antes da gente colocar no solado. Eu vou fazendo zigue-zague e olha, ele vai unindo as duas partes que facilitam bastante na hora de pôr no solado. Então, agora estamos com a botinha, ó, do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou achar o meio frente, já tenho pela costura. O meio costas, eu marco aqui com uma marquinha da caneta. Vou virar ela pro lado, ó. Aqui, então, o direito é o elástico, aqui tá sem o elástico. Então, é o lado do forro. E vou posicionar dessa forma, ó. Soft pra cima. Vou colocar uma presilha aqui, prendendo, um prendedor aqui, ó. E prendo aqui onde eu fiz a marcação, que seria o calcanhar. Seguro aqui. E agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou embeber. Então, eu vou embebendo, ó, toda a volta. Seguro. Aqui. Então, eu vou encaixando, ó, bem certinho na curva. Encaixo aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, então, a parte do avesso, né, ela tem toda a parte do forro e do forro. Agora, nós vamos o quê? Costurar em toda a volta. Então, quando eu costuro, em vez de costurar, eu prefiro costurar aqui por cima, porque você vai conseguindo controlar o volume do tecido em toda a volta. Veja, eu tô usando um calcador, tá vendo? O calcador, ele tá rente aqui ao nosso contorno. E eu estou costurando bem devagar. Cada vez que eu paro a máquina, eu pressiono, porque como o soft, a pelúcia tem camada alta, eu vou virando e costurando devagar. Não dei retrocesso, o que eu fiz? Eu passei um pouco mais da onde eu comecei, porque nós temos aqui um EVA, e se você dá retrocesso, você pode picotar, não tem necessidade. Então, ele já tá todo costurado. Bom, agora, ó, já costuramos, né? Vou virar. Ela tá prontinha, praticamente. Aí, acerto, ó, bem bonitinho, ó, a parte daqui, da frente, ó. Ficou bem arredondada, ó, o antiderrapante. E aí, nós temos o quê aqui, ó? O nosso parzinho, né, de pantufa. Aqui, se você quiser, você pode pôr um pompom, uma fita, você pode fazer como você desejar. Para dar acabamento na pantufa, eu vou fazer um lacinho. Para isso, eu preciso de um retângulo, na verdade, vão ser dois, né, um para cada pé. 21 por 8. Vou dobrar direito com direito e vou fechar todo ele. Costurei toda a volta, vou puxar assim e dar um pique. Aqui, se você quiser, pode tirar os excessos, né? E aqui eu vou fazer o quê? Vou só dar um pique em um lado, ó, e vou abrir, para que a gente possa desvirar por aqui. Então, desviro ele todo.
Com um palitinho, a gente acerta as pontinhas. Tá quase pronto o nosso lacinho. Coloquei uma linha dupla na agulha. Vou achar o quê, ó? A metade do lacinho. Então, ele fica nessa parte aqui. Eu vou entrar com a agulha, ó, pra que o nó fique pelo lado do avesso. E venho fazendo tipo um alinhavo, olha, pegando aqui a parte, ó. Pego aqui e termino com a agulha saindo ainda desse lado. Puxei. Vou fazer um franzido. E já divido o lacinho no meio, ó. Ficou certinho. Então, dou umas voltinhas aqui. Acerto ele bonitinho, dobro aqui e vou arrematar com os nozinhos. Meu lacinho tá pronto. Venho aqui no nossa própria linha que eu já fiz o laço, venho e vou costurar ele aqui no peito do pé. Prontinho, nossa pantufa prontinha com os lacinhos. Agora é só esquentar o seu pezinho.